Já comentei com vocês que depois da introdução, a tarefa do enunciador é fundamentar as afirmações iniciais, principalmente com a finalidade de persuadir os interlocutores de que a tese que foi apresentada, ela realmente merece crédito. Essa parte do texto dissertativo, que ela é maior em extensão, é chamada de desenvolvimento. As diversas teses que circulam na sociedade a respeito de um mesmo problema têm origem em conceitos formados a partir de dados, da experiência e do repertório cultural dos indivíduos e grupos sociais e em sua relação com os valores morais existentes. Então, alguns campos do conhecimento existem polêmicas, justamente porque as vivências e os princípios éticos que sustentam visões de mundo pode variar de pessoa para pessoa, de acordo com os grupos sociais no qual essas pessoas estão inseridas. Então, no desenvolvimento, você, ao escrever, você vai compartilhar com o teu leitor, no caso específico do Enem, o examinador, dados do seu repertório de vivências. E você deve articular esses dados a esses valores que são comumente compartilhados. Quando você sintoniza a tua argumentação em torno de um conjunto de dados e de princípios, você consegue alcançar aí uma argumentação qualificada, principalmente levando o teu leitor, no caso específico do Enem, o examinador, a compartilhar de uma determinada tese que você apresenta. Retomando o conceito de tese, tese é uma afirmação. Lembre-se que quando nós estamos falando de argumentos, argumentos são afirmações que nós temos sobre os mais variados assuntos. Já comentamos em outras oportunidades, em outras aulas, que para desenvolver boas teses é fundamental ter um repertório de leituras muito ampliado sobre os mais variados assuntos. Gente, como o próprio nome sugere, no desenvolvimento, a dissertação se desenvolve, ela cresce, amplia o seu foco, abarcando aquelas dimensões da experiência humana que possam ser relevantes para a sustentação desta tese, da afirmação que você tem sobre um determinado assunto. Quanto maior o repertório cultural de quem escreve, maior vai ser a sua capacidade de comentar e explorar com mais profundidade, pertinência e originalidade os diversos pormenores implicados aí numa questão colocada em debate no exame de redação. E a primeira técnica que eu quero conversar com vocês é a chamada argumentação por autoridade. Essa é uma das estratégias mais utilizadas e a argumentação de autoridade, ela consiste em apresentar e interpretar a opinião de outros autores. Mas por que fazer isso no seu texto? E a resposta é muito simples. Com o objetivo de dar maior sustentação às nossas ideias e credibilidade ao nosso texto, a gente pode acessar reflexões de autoridades no assunto. A gente pode trazer, por exemplo, a fala de líderes políticos, artistas, filósofos, historiadores, professores, enfim. As nossas ideias, elas ganham uma fundamentação mais qualificada, com os argumentos de especialistas, sobre o tema abordado. Os argumentos de autoridade, eles podem ser colocados em prática por meio de citações diretas ou indiretas. Então, quando citamos precisamente a ideia de determinado autor, as palavras devem estar entre aspas. A gente deve utilizar esse recurso gráfico para garantir exatamente como o autor dispôs aquela informação. Quando reformulamos com as nossas próprias palavras, nós devemos dar o crédito da citação. Então vamos analisar agora um exemplo de um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo argumentativo que utiliza uma técnica de argumentação por autoridade. Vamos para o exemplo. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor, à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada
na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquiri-lo. Observe que essa estrutura de parágrafo, essa estrutura de composição, é uma estrutura que apoia a validade do argumento em cima de um estudioso. Quando o autor começa o texto dele trazendo Michel Foucault, uma afirmação de um pesquisador que tem notório saber sobre o tema posto em debate, essa argumentação ela ganha mais credibilidade. E isso ocorre, gente, porque sobre os mais variados campos de estudo e conhecimento existem pessoas que realmente dedicam mais tempo para se especializar, para conhecer de uma forma mais detalhada determinadas áreas. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que saiba tudo sobre tudo. No entanto, existem determinados pesquisadores, estudiosos, que eles conhecem de uma forma mais detalhada alguns assuntos, algumas áreas de conhecimento. E quando você traz isso para o teu texto ganha credibilidade, porque você está embasando o teu argumento em um autor, em uma autoridade que possui um saber notório sobre o assunto que foi imposto em debate. Chamo a atenção aqui para esse parágrafo para a utilização das aspas. As aspas, esse sinal gráfico, ele serve para indicar, uma fala de uma fala discursiva, de um autor. Então, essa é uma estratégia muito interessante para você compor o seu parágrafo. Vamos trazer agora outras redações nota 1000, que utilizaram o argumento por autoridade, e vamos observar, inclusive, algumas redações que todo o parágrafo de desenvolvimento foi apoiado aí em argumentos por autoridade. Inicialmente, vamos analisar a redação de João Pedro Fidelis Beluso. Olha como ele compôs os parágrafos dele. Na antiga polis de Esparta, havia a prática da eugenia, ou seja, a segregação dos denominados imperfeitos, como, por exemplo, os deficientes. Passados 2000 anos, o preconceito contra esse grupo ainda prevalece socialmente e afeta principalmente a área da educação. Nesse contexto, os surdos são grandes vítimas da exclusão no processo de formação educacional, o que traz desafios e a busca por autonomia e pela participação de pessoas com essa deficiência no espaço escolar brasileiro. Para o filósofo francês Voltaire, a lei essencial para a prática da igualdade é a tolerância. Porém, nas escolas onde as diferenças aparecem, essa característica não se concretiza. Nesse ambiente, a surdez se torna motivo para a discriminação e para o bullying, contrariando o objetivo da educação de elevar e emancipar o indivíduo, como defende o sociólogo Paulo Freire, idealizador da educação brasileira. Dessa forma, os surdos segregados encontram um alicerce frágil para alcançar o desenvolvimento de seus talentos e habilidades. Observe que esse parágrafo muito bem construído, muito bem estruturado, ele fez aí o uso de dois autores, de duas autoridades para compor aí a validação da sua argumentação. Neste caso específico aqui do filósofo francês Voltaire, o candidato ele preferiu utilizar uma citação indireta. Quando ele coloca a lei essencial para a prática da igualdade é a tolerância, ele circunstancia a base na qual o argumento dele vai ser desenvolvido. Então, observem que este candidato utilizou dois autores para qualificar ainda mais o argumento sobre o assunto que foi posto em debate. Observem agora mais uma redação que obteve nota 1000 no Enem e como o candidato compôs esse parágrafo de desenvolvimento. Redação de Alain de Castro Nabor. Vamos lá. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres,
No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a deturpada da função social deste. O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que a dignidade humana é a qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar o direito ao respeito e à consideração por parte do estudo. Nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com a qualidade devida, o que caracteriza um irrespeito descomunal a esse público. A lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa camada, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, a sua inserção no mercado de trabalho. Observem que esse candidato compôs o parágrafo argumentativo, trazendo aí 2 autores para subsidiar a sua argumentação. E eu quero aqui fazer um destaque. Você pode, dentro da composição do teu parágrafo, utilizar alguns elementos, alguns vocábulos, né, que eles são indicadores de discursividade. Então você pode, por exemplo, começar o seu parágrafo baseado no argumento por autoridade, trazendo vocábulos como, olha, segundo, de acordo, sob a perspectiva, conforme fulano de tal. Entendem? Todos esses vocábulos, eles são agentes argumentativos que indicam a fala, né, de uma autoridade, uma discursividade de outra pessoa. Então você pode compor o teu parágrafo utilizando esses vocábulos na estruturação. Observem que o candidato compôs aí 2 parágrafos e os 2 parágrafos foram apoiados em argumentos por autoridade. Então, um dos principais aspectos dessa técnica é o repertório de leitura. É fundamental que ao longo deste período de preparação você já tenha aí nas tuas anotações um caderno, né, uma parte aí do teu material reservada para anotar citações. Ao longo do nosso curso eu vou trazer vários autores relevantes para o teu desenvolvimento de repertório. No entanto, eu já quero estabelecer esta orientação para que você, em todo momento desta etapa de preparação, condicione aí a tua leitura com esta intenção de identificar autores, frases relevantes para o desenvolvimento do teu repertório. Ao longo das nossas aulas nós vamos ampliar. No entanto, na aula de hoje, vocês observaram que esta é uma das principais técnicas para o desenvolvimento de parágrafos argumentativos. A gente se vê na próxima aula e nós vamos continuar estudando técnicas que obtiveram a nota máxima aí nos parágrafos de desenvolvimento. Até mais!